Olá, queridos irmãos, muito boa noite. Quero saudar a cada um dos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma quarta-feira em que o Senhor tem nos abençoado com a percepção da sua graça, com a percepção do seu amor. E isso vai muito além em termos de importância das dificuldades que sentimos, dos desafios que temos no nosso dia a dia. Temos muitos desafios no nosso dia a dia, mas nós percebermos que o nosso Deus é um Deus grande, maravilhoso e recebendo da sua graça e da sua misericórdia, isso não tem preço, isso tem preponderância realmente. Estou com a palavra de Deus aberta aqui no Salmo 36, em que ele diz assim a partir do versículo 5: Ouçam só como é preponderante esse amor de Deus, independente da vida que estejamos vivendo, independente das experiências que estejamos vivendo. Olhem só o que o texto diz, ouçam só o que o texto diz. Teu amor, Senhor, é imenso como os céus. Tua fidelidade vai além das nuvens. Ah, Davi, inspirado Davi, porque é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o grande detalhe. Não uma inspiração poética, mas uma inspiração divina, uma inspiração espiritual. E ele continua dizendo: tua justiça é como os montes imponentes, teus decretos como as profundezas do oceano. Tu, Senhor, cuidas das pessoas como dos animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Toda a humanidade encontra abrigo à sombra de tuas asas. Tu os alimentas com a fartura da tua casa e deixas que bebam de teu rio de delícias, pois és a fonte de vida, a luz pela qual vemos. Essa fonte de delícias, queridos irmãos, não é só uma experiência a ser percebida nos céus. É bem verdade, lá nos céus não haverá nenhuma interrupção de sentimento, de pensamento, quando estivermos vivendo esse rio de delícias. Mas mesmo agora, quando estamos vivendo e ao vivermos as circunstâncias da vida, nós podemos perceber pela fé essa maravilha, essas delícias que vêm superabundantes sobre a nossa vida. Devemos curtir isto. Nos momentos em que estamos vivendo as situações difíceis, os desafios, esses tais desafios que temos falado com constância, que possamos estar focando as nossas atenções nesse Deus tão presenteador, galardoador. Ele é um Deus maravilhoso e nos presenteia com tantas delícias. Eu prefiro viver os desafios da vida percebendo essas delícias do Deus Todo-Poderoso, do que não ter desafio nenhum e não ver as delícias do Criador. É uma questão que envolve não só sentimento, não só espiritualidade, mas inteligência também. É uma questão de inteligência. Eu prefiro Deus presente com os desafios da vida do que sem desafios na vida, sem a presença de Deus. É incoerente nós trocarmos os desafios da vida pela presença de Deus. Ou seja, não preciso da presença de Deus. O que eu preciso é estar livre dos desafios da vida. É uma incoerência isso. E que bom que nós podemos perceber isso, não é mesmo? E é muito bom nós podermos estar conversando já nesta quarta-feira, neste dia 5,
de fevereiro de 2025 e podendo reafirmar isso no nosso coração. É muito bom ser de Jesus. Sejam bem-vindos, amados irmãos, para esse tempo em que nós vamos refletir um pouco sobre a manutenção preventiva através do serviço. Mas daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. Vamos orar, depois ouvir um louvor como temos ouvido sempre e logo depois conversaremos. Feche os seus olhos e vamos agradecer ao nosso Deus por termos essa percepção. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado pelos sofrimentos da vida. Mas obrigado porque o Senhor não nos deixa sozinhos nos sofrimentos da vida. O Senhor está conosco. A tua palavra nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. O Senhor nos convida em Mateus, no capítulo 11, 28, venham a mim vocês que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. O Senhor é um Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor. Não permita que nós murmuremos diante das situações sofridas, diante das dificuldades, mas nos ajude, ó Deus, a estar sempre colocando a nossa fé no Senhor, que é um Deus amoroso. E como diz esse Salmo 36, o Senhor está sempre presente e presente em seu amor. Te agradecemos, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Até daqui a pouco. Vamos ouvir um louvor agora. E eu Eu sou grato por tudo que tenho, tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Jesus fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. E eu yeah.
Eu sou grato por tudo que tenho o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo e eu tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor todo tempo e seu louvor estará continuamente seus lábios e também coração. Jesus Cristo terá sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Amados, só para que nós não percamos o fio da meada de onde nós partimos e onde nós estamos agora, eu quero relembrar você do texto de 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, ali no versículo 23. Lembra-se quando nós falamos ali, e agora que o Deus de paz os torne santos em todos os aspectos e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembram disso? Tudo isso para mostrar a necessidade que temos de fazer uma manutenção preventiva em todo esse nosso ser, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Pois que estamos começando um novo ano, o ano de 2025, apesar de nós já estarmos em fevereiro, estamos no começo ainda. Não nos esqueçamos que nós temos um compromisso com Deus em relação ao nosso corpo, em relação à nossa alma, em relação ao nosso espírito. E tudo isso deve ser mantido irrepreensível até a volta de Jesus. Manter irrepreensível significa manter eficiente, segundo a perspectiva de Deus. Manter eficiente, ou seja, trabalhando bem, trabalhando certo, trabalhando segundo a perspectiva de Deus durante todo o ano de 2025. A ponto de nós chegarmos no ano de 2025, lá no final, olharmos para trás e vermos as obras que foram feitas através de nós, pois que fomos usados como instrumentos de Deus. Fomos usados por Deus, através dessa manutenção preventiva que fazemos a cada instante, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada semana, a cada mês. Ok? Então, esse texto é o texto que tem nos mantido ligados nessa ideia. E começamos a falar sobre a questão da unidade, ou seja, mantermos essa
essa relação funcional com o corpo de maneira adequada. Então, quando mantemos a nossa relação com o corpo adequada, não com o nosso corpo, mas com o corpo de Cristo, não só com o nosso corpo só, não é? Já que nós somos corpo, alma e espírito, alma tem a ver com emoções, sentimentos, vontade, intelecto, conhecimento, pensamentos. O espírito tem a ver com aquilo que nos liga a Deus. E o nosso corpo, evidentemente, é aquilo que nós podemos ver um do outro e que precisamos tratar adequadamente. Ok? E manter a relação funcional com o corpo significa, eclesiasticamente, mantermos equilibrados, mantermos em funcionamento eficiente como igreja. Somos o corpo de Cristo. Então a ideia é essa, é o relacionamento funcional com o corpo, não é? Essa questão dessa relação funcional com o corpo. Não podemos nos esquecer disso. É um desdobramento dessa manutenção corretiva, ou seja, essa manutenção preventiva. Eu sempre confundo manutenção, ao falar manutenção corretiva com manutenção preventiva, porque a corretiva é a que mais se faz, infelizmente. Numa linguagem mecânica, nós não precisamos esperar uma máquina quebrar para fazer a manutenção. Se nós fizermos uma manutenção preventiva na máquina, nós a teremos em pleno funcionamento a maior parte do tempo. De igual forma, a manutenção preventiva deve ser mantida no corpo, na alma e no espírito. Então, essa é a ideia dessa série de mensagens que iniciamos logo na primeira quarta-feira do mês de janeiro. Estamos já chegando ao final, ok? Então, eu gostaria de comentar com você que nós já vimos a questão de relação funcional, e essa relação funcional através da unidade. Isso já vimos na quarta-feira passada, faltando somente nós trabalharmos essa relação funcional com o corpo da perspectiva de serviço. Quando eu digo da perspectiva de serviço, tem a ver com a responsabilidade que cada um dos membros deste corpo tem para com o cabeça deste corpo, que é Jesus, no sentido de cumprir a sua missão, de fazer a sua missão, de fazer aquilo que lhe compete fazer como função. O Senhor tem nos dado dons, tem nos dado habilidades, a partir de todo o conhecimento que já pudemos receber de outros, e outros poderão receber conhecimento, testemunho de nós, discipulado de nós, no sentido de fazerem a mesma coisa que nós recebemos e que nós fazemos. Da mesma forma, eles estarem fazendo também. Todo discípulo tem um discipulador e todo discipulador tem discípulos. E essa rede, vamos dizer assim, acaba por fazer da igreja uma unidade de crescimento. Então eu gostaria de ler um texto de Efésios, no capítulo 4. Já vimos capítulo 4 de Efésios, do versículo 1 em diante, do versículo 1 até o versículo 6. Hoje eu quero ler do versículo 4 em diante até o versículo 16, que nos dá uma visão desse preparo, nos dá uma visão de serviço, nos coloca sintonizados com aquilo que precisamos ser e fazer no corpo. Então, queridos, manter a relação funcional do corpo é um item importantíssimo dessa manutenção preventiva que precisamos fazer. Ok, vamos ler o texto. Quero que você acompanhe aí, por favor, na sua Bíblia, no seu celular, acessando-o. E o texto diz assim, a partir do versículo 4, do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, quando ele diz assim: pois há um só corpo e um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo,
o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. E cada um de nós, porém, a cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva. Cada um de nós, porém, a cada um de nós, porém, a cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Por isso, as Escrituras dizem: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Eu quero parar aqui só para explicar um pouquinho de leve este versículo aqui, quando ele diz que quando subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Isso significa que quando Jesus ressuscitou, ele levou muitos prisioneiros. Eu fui um deles. Eu fui um deles. Você foi um deles. Ele levou prisioneiros. Nós somos prisioneiros dele agora. Nós somos servos dele agora. Nós não somos mais prisioneiros deste mundo, do Senhor deste mundo. E aí ele continua dizendo: notem que diz que ele subiu. Por isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. Sim, Cristo, sendo Deus, desceu a este mundo de pecadores, não sendo pecador. Por isso ele desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçam, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Olha só que desdobramentos. E o texto continua assim no versículo 14. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então, esse é o texto que mostra que essa relação funcional do corpo se torna importantíssima, vital, através do serviço. Os irmãos percebem que houve serviço por parte de, como diz o versículo 11, por parte de profetas, evangelistas, pastores e mestres, no sentido de que nós pudemos conhecer a verdade. Houve uma relação funcional do corpo através do momento em que nos foi apresentado o Evangelho. Então, esse desdobramento deve continuar. Fomos discípulos, agora discipuladores. Outras pessoas recebem de nós aquilo que recebemos de outros. E a igreja vai ganhando corpo, ganhando corpo, é o que ele diz. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então isso está muito claro. Isso significa que essa relação funcional do corpo, através do serviço, é importante para nós mantermos o índice de funcionamento desse corpo em funcionamento eficaz durante todo esse ano de 2025. Eu gostaria de mostrar agora, de maneira rápida, talvez mais mencionando esses pontos do que dando desdobramento deles.
Então, se você tiver uma caneta e um papel aí, vale a pena anotar que existe alguns porquês nós devemos nos envolver no serviço ministerial. Porque talvez você possa perguntar, por que nós precisamos nos envolver no serviço ministerial? Apesar de lermos o texto e vermos que isso é vital, talvez essa pergunta ainda continue, talvez essa dúvida ainda continue. Por que nós devemos nos envolver ao serviço ministerial? Primeiramente, porque fomos criados, porque fomos salvos e porque somos chamados. Primeiramente, nós fomos criados, queridos, para servir. Toda a criação adora a Deus. Os Salmos é cheio de menções que dizem que a natureza aplaude ao Senhor, glorifica ao Senhor. É uma linguagem poética mostrando o quê? Que até o ser inanimado, como a criação, como as árvores, como as colinas, as montanhas, os mares, adoram a Deus, não é? Então nós, muito mais, seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, a coroa da criação, fomos criados por Deus para servir. Nós servimos quando adoramos e nós adoramos quando servimos. A palavra adoração e serviço estão intimamente ligadas. Quando os sacerdotes, lá no Antigo Testamento, ministravam no templo, eles adoravam. Eles adoravam através do serviço. Então, existe a palavra que representa o serviço sacerdotal, também é tida como tradução a adoração, porque nós adoramos através do serviço e servimos através da adoração. E toda a criação foi criada para adorar a Deus. A criação foi criada por causa de Deus, não Deus por causa da criação. Então Deus é o elemento, é a parte central. Deus é o centro do universo. Então todos nós fomos criados para adorar a Deus. Não nos esqueçamos daquele texto logo no início de Jeremias, quando Deus diz assim: antes que eu te formasse no ventre, dizendo para Jeremias, incumbindo Jeremias do seu ministério, antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, ou seja, te escolhi, te separei, te reservei, às nações te dei por profeta. Então Deus criou Jeremias para esse objetivo. Esse foi um objetivo específico de Jeremias. Ele tem um objetivo específico do porquê nos criou, a mim, a você. Independente se você tem o dom da pregação, se você tem o dom do ensino, se você tem o dom do cuidado, se você tem o dom da misericórdia, o dom de interpretação das coisas, enfim. Paulo vem mencionando em 1 Coríntios 12 toda uma diversidade de dons e capacitações. Então, Deus nos criou com esse objetivo. Nós não fomos criados com o objetivo tendo a nós mesmos como centro. Não. Nós fomos criados com um objetivo cujo centro é o próprio Deus. Então, nós fomos criados para servi-lo. Mas não só criados para servi-lo. Nós fomos também salvos para servir. De maneira mais específica, os irmãos estão percebendo que todos foram criados para servir a Deus. Mas, no sentido geral, mesmo o homem natural. Só que quando ele nos salva, ele nos mostra de maneira mais clara que nós devemos servi-lo.
Porque, como salvos, nós conseguimos ver, nós conseguimos perceber a nossa função no corpo de Cristo. Aliás, nós podemos perceber que somos parte desse corpo, que somos membros deste corpo. Vejam bem. Então, além de nós sermos criados para servir, nós fomos salvos. Nós fomos salvos para servir. Versículo 7 e versículo 8 desse capítulo 7 diz isso. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, a dádiva da salvação, por meio da generosidade de Cristo. Por isso, aí ele vem com o restante do texto, né, mostrando a coerência e a necessidade de nos mantermos numa relação funcional adequada com o corpo através do serviço. Mas além de sermos criados para servir, de sermos salvos para servir, nós fomos chamados para servir. Então, é um aspecto mais objetivo. Jeremias, ele foi criado para servir. Ele foi salvo para servir. Mas ele foi chamado para servir, que mostra exatamente esse versículo 7 do capítulo 1 de Jeremias. Ele foi chamado para servir. Deus dizendo para ele, você vai aqui, vai ali, vai falar esse povo, vai falar assim, vai falar dessa maneira, dessa, enfim, tornando-se um porta-voz de Deus, um alto-falante de Deus. Então, nós fomos chamados para servir. Importantíssimo nós percebermos isto. Mas, além disso, por que mais nós fomos chamados para servir? Além de criados, além de salvos e além de chamados. Além de criados, além de salvos e além de chamados. Nós devemos nos envolver, aliás, no serviço ministerial, porque o Espírito Santo é realidade no nosso coração. Se o Espírito Santo é realidade no nosso coração, então essa palavra é para nós. Esse é um porquê nós devemos nos envolver no serviço ministerial. Porque nós temos o Espírito Santo no nosso coração. Quando em 1 Coríntios, no capítulo 12, que ele está falando sobre os dons, ele diz que os dons são manifestações do Espírito para o proveito de todos. Manifestação do Espírito Santo que já habita em nós para o proveito de todos. Ou seja, as manifestações da graça de Deus não são para nós mesmos como fim, mas são meios para que nós estejamos repassando isso, para que outras pessoas possam ser abençoadas, como o texto de Efésios diz. Quando ele diz ali, eles, ou seja, esses mestres, esses pastores, esses evangelistas, esses dons todos, não é? São responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo. Então, nós somos o povo santo que deve ser preparado através dos dons mesmo, porque os dons são manifestações de graça do Espírito Santo. Nós não podemos perder a dimensão disso. Esse é um porquê nós devemos nos envolver no serviço ministerial. Gente, não faz sentido nós estarmos no corpo e não estarmos sendo usados através dos nossos dons. Não se esqueça, cada um de nós tem pelo menos um dom. É o que Paulo fala em 1 Coríntios 12. Cada um de nós, um ou mais dons. Então, que nós possamos estar entendendo aí que o serviço, o envolvimento no serviço é porque nós temos o Espírito Santo habitando nos nossos corações. Nós temos aí uma série de desenvolvimento nesse item, mas nós queremos passar aí adiante, caminhando de maneira bem objetiva. Então, já falamos. Por que nós devemos nos envolver no serviço no serviço real, né? No serviço ministerial, porque nós fomos criados para servir, nós somos salvos para servir, nós fomos chamados para servir, mas também porque nós temos o Espírito Santo habitando no nosso coração,
mas tem um aspecto bastante importante e dignificador do porquê nós devemos estar servindo, porquê nós devemos nos envolver com o corpo, porque nós formamos uma equipe com Deus. Que coisa! Quem sou eu para formar uma equipe com o próprio Deus? Nós formamos uma equipe com o próprio Deus. Quando Jesus, ali em João, no capítulo 5, versículo 17, versículo 19, ele diz, dizendo ali, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ou seja, é essa obra que Jesus trabalha, é a obra de Deus, e nós, ao trabalhar nessa obra, nós formamos uma equipe com Cristo e com Deus, ou seja, com o próprio Deus, através do Pai e através do Filho. Então, quando Jesus disse, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também, ele não disse isso por meu Pai trabalha até agora e eu também, e vocês não precisam trabalhar. Isso não faz sentido nenhum. É até estranho nós falarmos isso, né? Então, se essa palavra é para nós, no sentido de nós estarmos trabalhando esses dons, trabalhando essas capacitações, para que a unidade do corpo seja bem elaborada, bem completa, bem trabalhada e trabalhada com eficiência, nós formamos uma equipe com Deus. E esse é um elemento importante. Temos o Espírito Santo habitando no nosso coração, então, através dos dons, nós formamos uma equipe com Ele. E por último, por que nós devemos nos envolver no serviço ministerial? Porque o serviço no ministerial nos faz pensar como servos. Somos servos. Pensar como servos nos leva ao serviço ministerial. E o serviço ministerial nos leva a pensar como servos. Percebe como uma coisa está imbricada na outra aí? Pensar como servo nos faz a pensar no serviço ministerial. E quanto mais nos aplicamos ao serviço ministerial, mais nós temos aí a consciência de servo. O serviço ministerial é pensar mais no outro. Percebe isso? Como isso é importante? Quando o apóstolo Paulo, ali em Filipenses, no capítulo 2, versículo 4, ele diz, não atente somente para o que era seu, para o que é seu, mas cada um atente para o que é do outro, ou seja, os problemas do outro. Muitas vezes nós associamos o cristianismo em estarmos bem, em vivermos a excelência e a beleza de sermos de Deus, de recebermos a graça de Deus. Mas não faz sentido nós pensarmos assim, como nós estarmos recebendo como um fim. Mas nós estamos recebendo como um meio de dar. O serviço ministerial é entrega. O serviço ministerial é dedicação. O serviço ministerial é suor. O serviço ministerial é lágrimas. O serviço ministerial é abrir mão de si mesmo. O serviço ministerial é abrir mão, muitas vezes, do descanso. Sim. Precisamos pensar um pouquinho mais nisso. Eu não estou com vontade. Eu estou com sono. Eu estou cansado. Eu trabalhei muito essa semana. Eu trabalho demais. Eu tenho tantas preocupações na vida. Ora, nós fomos criados para servir. Nós somos salvos para servir. Nós somos chamados para servir. Nós temos o Espírito Santo no nosso coração. Nós formamos uma equipe com Deus. Que negócio é esse agora de não pensar como servo? Pensar como servo é abrir mão de si mesmo, porque o servo não tem direito de si mesmo. Esse é o conceito de servo. Não se esqueçam, ali, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros. Nós somos um deles. O que o prisioneiro tem
de direito? Nenhum. Olha só. Por que nós precisamos nos envolver com o serviço ministerial? O servo precisa aprender a pensar mais como administrador e menos como proprietário. Nós não somos proprietários de nada. Nós somos administradores de nós mesmos, administrador do nosso tempo, administrador do nosso dinheiro, administrador dos nossos recursos. Assim mesmo, nosso dinheiro, entre aspas, nossos recursos, entre aspas, nossa inteligência, entre aspas. Porque nada é nosso, tudo é de Deus. Nós somos mordomos. Não nos esqueçamos, o mordomo da casa não é dono da casa. Tudo que existe na casa não é dele. A sua função é administrar adequadamente aquilo que é do seu patrão, do seu dono. Não podemos perder a dimensão disso. E por último, ser servo nos identifica com Cristo. Isso significa que pensar ao contrário, pensar com mais arrogância acerca de si mesmo, é não estar se identificando com Cristo. O servo se identifica com Cristo. Ser servo tem a ver com estar sendo identificado com Cristo. Lembram quando Jesus lavou os pés dos discípulos? O que ele estava querendo mostrar para os discípulos? Ele mesmo disse que ele fazia para que os discípulos estivessem aprendendo a fazer o mesmo. Assim como eu faço, façais vós também. Então, queridos, o serviço cristão não é prerrogativa somente de líderes. É direito e obrigação, o serviço cristão de cada um de nós, porque cada um de nós somos criados para servir, somos chamados para servir, somos salvos para servir, temos o Espírito Santo no nosso coração, formamos uma equipe com Deus e podemos assim pensar como servo. Então, que o Senhor nos ajude. E Ele faz isso. É uma expressão que sempre usamos, porque, sem dúvida nenhuma, precisamos muito da ação do Espírito Santo de Deus nos fortalecendo, não é? Porque nós somos muito fraquinhos em estabelecer limites para nós mesmos. Para nós, os nossos limites devem ser cada vez mais largos, cada vez mais tranquilos. Mas que o Senhor nos ajude a apertar um pouquinho mais os limites das nossas prerrogativas. Se nós temos alguma, é por conta da salvação que temos na pessoa de Jesus, por conta dessa graça. E não para a honra e glória de nós mesmos. Rogando a Deus para que o Senhor nos faça entender isto. E fazendo isto, queridos irmãos, fazendo assim, sem dúvida nenhuma, nós chegaremos no final do ano com uma folha de serviço bastante significativa. É uma folha de serviço. Uma folha de serviço digna de ser mencionada para nós mesmos. Não para o nosso engrandecimento, não, mas para que nós mesmos ganhemos relevância da perspectiva de Deus. Feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque nós podemos pensar, podemos refletir sobre o porquê devemos nos envolver no serviço ministerial como parte dessa manutenção preventiva que devemos levar avante neste ano de 2025. Que daqui para frente nós possamos entender melhor essa questão de manutenção preventiva e tomarmos cuidado com todo o nosso ser, com todo o nosso corpo, com toda a nossa alma e com todo o nosso espírito, e que todos esses elementos estejam devidamente preparados para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração, em nome de Jesus.
Amém. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Não apenas, desculpa, não sou eu. Quem sou eu para ser visto com amor? Mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar e acalma com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Para todo sempre
eternamente tu has de ser, Senhor, e nada vai mudar, nem deixar de me amar, mesmo pecador. De novo, para todo sempre, eternamente tu has de ser, Senhor, e nada vai mudar, nem deixar de me amar, mesmo pecador. Tua verdade é para sempre, também o seu amor e seu perdão pra mim é sem fim, meu Senhor, grande Salvador. Do início para todo sempre, eternamente tu has de ser, Senhor, e nada vai mudar, nem deixar de te amar, mesmo pecar, para todo sempre, para todo sempre, eternamente tu has de ser, Senhor, e nada vai mudar, nem deixar de me amar, mesmo pecador. Tua verdade é para sempre, também o seu amor e seu perdão pra mim é sem fim, meu Senhor, grande Salvador, grande Salvador, grande Salvador. Muito bem, queridos, e assim nós nos despedimos deste culto desta quarta. O Senhor nos abençoe e que até domingo possamos estar sendo guardados e protegidos pelas mãos do Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite, que o Senhor abençoe a todos.